Graça e paz sobre a tua vida, mais uma reflexão, mais um tempo para repensarmos nossas vidas diante de nosso Deus. Precisamos crescer, amadurecer e revelar o nosso Deus ao mundo. Como fazemos isso? Como Cristo, e devemos guardar a palavra. Isto é que Jesus nos ensina, isto que ele nos fala. Lá em João 8,5,5 diz assim: entretanto, vós não o tendes conhecido, eu porém o conheço. Ele está se referindo ao Pai. Se eu disser que não o conheço, serei como vós, mentiroso. Mas eu o conheço e guardo a sua palavra. Então, o que nós precisamos entender? Que a questão do conhecimento de Deus, ele é expresso em ação. E a expressão da ação que nós temos para revelarmos que conhecemos o Pai é guardando a sua palavra. Não tem outra maneira, não existe outra forma. O que nós precisamos entender? Precisamos compreender quem somos em Deus, ou seja, a nossa identidade. Precisamos compreender o que recebemos de Deus, isto é, nossa natureza, e precisamos entender o propósito da nossa vida. E se nós entendermos o propósito da nossa vida, nós viveremos segundo a vontade de Deus, viveremos como Cristo e faremos da nossa vida a verdadeira oferta. Nós nascemos de novo. Nascemos do Espírito, fomos feito nova criatura, um ser espiritual. Recebemos um novo coração, um coração do Pai. Coração para viver segundo a vontade do Pai. Ele nos habilitou, nos capacitou, deu-nos do seu Espírito para vivermos neste mundo como seus filhos. Ele nos fez a imagem de seu Filho e nos deu a mente de Cristo para vivermos neste mundo andando segundo a natureza de nosso Deus. Ele nos fez participantes, coparticipantes da sua natureza divina, nos habilitou, nos capacitou para rejeitarmos as paixões humanas, ou seja, os desejos da carne. E assim, rejeitando, possamos revelá-lo ao mundo. E a gente faz isso de que maneira? Na nossa jornada de crescimento, de conhecimento, de compreensão da vontade do Pai. Precisamos crescer, precisamos amadurecer, precisamos revelar o Pai ao mundo. Conhecimento do Pai, ele se traduz em algumas ações. Primeiro, conhecimento das Escrituras, para não sermos enganados por ensinos que não traduzem a vontade do Pai. Por uma vida de oração, que se traduz em conhecermos a nós mesmos, compreendermos os nossos desejos e rejeitarmos os nossos desejos em favor da vontade do Pai, pois queremos viver alinhado com a sua palavra. E precisamos nos empenhar, nos comprometer com essa vontade, em querer conhecer, em desejar conhecer o nosso Deus. E à medida que caminhamos, que aprendemos, que entendemos, que compreendemos o que Ele fez por nós, nós expressamos que guardamos as suas palavras, porque deixamos de agir como uma pessoa natural, amadurecemos e agimos como um ser espiritual, revelando o Pai ao mundo. É assim que se vive o Evangelho. É assim que mostramos e revelamos que conhecemos o Pai. A questão não é mostrar simplesmente que conhecemos o Pai, mas é agirmos como o Pai diante das pessoas, revelando graça, revelando misericórdia, revelando amor. Precisamos. É urgente fazermos isso, caminharmos rumo à maturidade, a expressão de Cristo, a plenitude da expressão de Cristo, a plenitude da obra de Deus em nossas vidas. Conhecemos a Deus porque guardamos as suas palavras. Guardamos o que Ele nos fala, da sua vontade, do seu querer, e caminhamos rumo a um processo de revelá-lo ao mundo, revelá-lo às pessoas, manifestar da graça e do conhecimento de Deus, conduzindo as pessoas como servos dessas pessoas, para que elas possam conhecer o Pai. A gente faz da nossa vida a oferta como Cristo fez, oferecendo os nossos membros, oferecendo quem nós somos, tudo que Deus fez em nós, em nossas vidas, e nos capacitou para que a gente possa ser expressão da sua vontade neste mundo, ser a revelação dele ao mundo, porque agimos como ele. E a gente precisa aprender isso. Sermos imitadores de Deus implica em agirmos como ele diante das pessoas. E o conhecimento do Pai se dá através de Jesus Cristo. Ele é o único caminho que nos conduz ao conhecimento do Pai. Para que a gente possa crescer, amadurecer e revelar o Pai ao mundo.
Deus não quer ser reconhecido pelo seu poder, mas Ele quer ser conhecido por quem Ele é. E a gente precisa buscar esse conhecimento, buscar o entendimento, a compreensão de quem Ele é e do que planejou e fez em nosso favor desde os tempos eternos para que nós andássemos na sua presença e assim pudéssemos revelar por meio de obras de justiça, revelarmos Ele ao mundo. E assim nós fazendo, a terra irá se encher do conhecimento da glória de Deus. E a gente precisa, como filhos, fazer isso. Precisamos amadurecer, precisamos revelar o Pai, manifestar da sua graça, do seu amor, da sua misericórdia, sermos expressão da sua vontade neste mundo. Que a gente possa aprender, crescer, amadurecer e revelar o Pai em todos os aspectos, de maneira que vejam Ele em nós, porque nós imitamos a Cristo e Cristo imitou o Pai. Que a gente possa crescer, amadurecer, compreender estas coisas, que guardar a palavra se traduz em falar da palavra, em viver da palavra, em expressar de forma viva essa palavra, porque nós somos como cartas vivas, somos como o bom perfume de Cristo, a fragrância do conhecimento de Cristo. E nós precisamos revelá-lo ao mundo e revelamos quando guardamos a sua palavra. Guardar não é memorizar, guardar é vivê-la. É tê-la em nosso coração, é andarmos segundo ela, expressando o Pai, manifestando do seu amor, da sua graça, das suas virtudes diante das pessoas. Que a gente possa crescer, amadurecer, compreender estas coisas e fazermos da nossa vida a verdadeira oferta, a oferta que agrada ao Pai e que o revela ao mundo. Por isso precisamos manifestar as virtudes do Pai diante das pessoas. E virtudes nós referimos a graça, misericórdia, amor, compaixão e principalmente oferta. Deixar de viver segundo o nosso pensamento, nosso desejo, para vivermos neste mundo como Cristo. Que a gente possa entender isso, compreender estas coisas e fazermos da nossa vida a verdadeira oferta que agrada ao Pai. Graça e paz sobre a tua vida. Amém.